nós entrarmos no texto, eu queria compartilhar com vocês uma leitura que eu estava tendo esta semana de um autor que sempre cito, não é? Que é o Rubem Alves. Inclusive emprestei um livro do Rubem Alves para a Radassa ali. Mas é um autor muito, eu diria, íntimo, embora eu nunca o tenha conhecido pessoalmente, mas a sua escrita ela é realmente uma mistura de teologia com lirismo, né, com poesia. E o Rubem Alves vai escrever sobre o perdão de uma maneira muito interessante. Ele diz que o perdão ele é como um pássaro fora da gaiola. É a expressão que Rubem Alves usa, porque ele vai dizer que quando não há perdão é como se estivéssemos engaiolados, e dentro da gaiola a gente não consegue voar livre. Então por isso que ele escreve, né, todo o seu texto, toda a sua poesia, para dizer justamente que é o desengaiolar-se, é o estar livre mais uma vez. Não é à toa, né, que não somente o Rubem Alves, mas existe um escritor também muito interessante que é o Fabrício Carpinejar, e ele vai dizer que saudade também é perdão. E é interessante isso porque a saudade, na verdade, é a necessidade da presença, né? A saudade, ela é o vazio que precisa ser preenchido. E quando não há perdão, realmente não há saudade, né? Mas a saudade é um sintoma, né, de que há necessidade da presença daquele em que está sendo tratado o afeto, o sentimento. E ele vai trabalhar justamente nessa pegada de que é quando você sente a necessidade da presença do outro é que o perdão já está acontecendo. Tem um conto, não é, grego, de um personagem chamado Sísifo. Não sei se você já ouviu falar em Sísifo. E ele é alguém muito vingativo na história. Ele quer se vingar de um Deus que havia matado seus filhos. Nada mais justo, né? Mas por causa do sentimento de vingança de Sísifo, ele é condenado, né, segundo a mitologia, a rolar uma pedra morro acima, de maneira interminável. Ele sempre rola a pedra e a pedra volta para o seu estado inicial e ele passa a sua vida carregando esta pedra que não se pode, afinal de contas, chegar a um lugar em que ela não desça mais do morro. E eu penso, assim é a ideia que está por trás desse texto, assim é a ideia de justamente não termos a capacidade de sentirmos saudade de novo daquele, quem sabe, que nos fez algum tipo de mal, não é? Por isso eu convido você, dentro dessa lente, a ler comigo o profeta Zacarias, a partir do versículo 1, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: levantei os olhos outra vez e vi um homem que tinha na mão uma corda de medir. Então perguntei: para onde vais? Ele me respondeu: vou saber qual é a largura e o comprimento de Jerusalém. Então o anjo que falava comigo saiu e o outro anjo foi ao seu encontro. Ele disse: corre, fala a este jovem: Jerusalém será habitada como os povoados sem muros, por causa da sua multidão, tanto homens como animais. Pois o Senhor diz: eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor, e serei a glória no meio dela. Ah, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei aos quatro ventos da terra, diz o Senhor. Ah, escapai para Sião, vós que habitais na Babilônia, pois assim diz o Senhor dos exércitos: para a sua glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós estará tocando na menina dos seus olhos. Porque eu levantei a mão contra elas, e elas serão presas daqueles que as serviram. Assim sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, pois eu venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá Jerusalém.
calem-se todos diante do Senhor, pois ele se levantou da sua morada. Amém? É um texto realmente difícil na primeira lida, assim. Confesso a vocês que o desafio de pregar Zacarias, de estudar Zacarias é enorme. Mas a partir do momento que a gente conhece o pano de fundo, né, o panorama em que isso está acontecendo, as coisas começam a ficar mais claras. E como nós falamos, né, nas semanas passadas, Israel havia sido levado cativo para a Babilônia, né, para o cativeiro babilônico, e parte de Israel, em torno de 50 mil judeus, na verdade, voltaram com Zorobabel dessa terra. E agora Deus está incentivando o povo à reconstrução do templo, à reconstrução dos muros, à retomada de uma vida religiosa que havia antes do exílio. É fato que havia resistência por parte dos samaritanos, que eram nativos da terra. Havia o descaso por parte do rei Dário, não é, que havia prometido dar recursos e dar atenção para o povo, e não havia acontecido. E agora, nessa ausência de esperança e sentimento de abandono do povo, Deus levanta um profeta, Zacarias, para pregar a esperança, a reconstrução, a restauração de Israel. Essa é a terceira visão, né, de uma série de 8 visões. E se nós prestarmos atenção, Zacarias, não é, vai ter justamente os olhos pousados em um homem que tinha uma corda de medir. E ele olha como todas as outras visões e não compreende muito bem o que está acontecendo, quando o anjo, que é aquele que acompanha Zacarias e explica as visões, vai trazer elucidação, uma certa compreensão do que está acontecendo. Porque depois que ele vê o homem com uma corda de medir, no versículo 1, ele pergunta para o anjo e para o homem: para onde vais? Ele me respondeu: vou saber qual é a largura e o comprimento de Jerusalém. Então, essa imagem de alguém com uma fita métrica, né, um cordão de medir, uma vara de medir em algumas versões, ela se repete em Apocalipse. Porque em Apocalipse é a medida do templo, que está sendo tratado com João. Aqui em Zacarias é a medida de Jerusalém. É como se esse que tem a fita está demarcando o território em que os muros de defesa seriam erguidos. Porque não tem muros. Os muros foram destruídos. E os muros, na verdade, eram aquilo que separava os inimigos do povo. Sem os muros não havia segurança, sem os muros não havia como dormir em paz, sem o medo de que qualquer invasão poderia acontecer em qualquer momento. Por isso Zacarias tem a visão do homem que está medindo, não é? Ele usa a expressão para saber qual é a largura e o comprimento de Jerusalém, porque é justamente essa medição que vai fazer com que o território demarcado tenha um muro que traga segurança para aqueles homens. E o anjo que falava comigo, diz Zacarias, foi ao encontro do outro anjo. Então tem ali um diálogo no versículo 4. Ele disse: corre, fala a este jovem Zacarias, não é? Jerusalém será habitada como os povoados sem muros, por causa da multidão, tanto de homens como animais. Pois o Senhor diz: eu mesmo serei um muro de fogo ao redor e serei a glória no meio dela. Então nós já entendemos que a demarcação de um muro é a promessa de Deus de que Jerusalém seria de novo habitada, é a promessa de Deus que Jerusalém seria tão povoada que os muros não poderiam comportar o número de pessoas. É a expressão que ele usa aqui, que Jerusalém seria habitada como a uma cidade sem muros. E a ideia é justamente, apesar de ter o muro reconstruído, a fartura, o crescimento, não é? A maneira com que Deus abençoaria Jerusalém seria tão grande que os muros não comportariam. E eu acho que isso fica bem claro para a gente, quando a gente entende que Deus, né, ele vai tratar da maneira no versículo 5, dizendo que ele mesmo seria um muro.
Então você imagina uma cidade tão cheia, né? Tão abarrotada de gente que os muros não comportam, e Deus vai dizer: eu serei o muro. Eu serei o muro de fogo, não é isso que diz aí na sua Bíblia? Eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor e serei a glória no meio dele. Essa expressão ela é importante porque ela é chave nesse primeiro momento. Porque a ideia do muro você já entendeu. A ideia de que Jerusalém vai ser abençoada, vai crescer, você também já entendeu. Mas a ideia de Deus ser um muro de fogo e ser a glória no meio do povo, ela é na verdade um apontamento para a saída do povo do Egito. Quando Deus era uma coluna de fogo, não é isso? Durante a noite, e durante o dia, uma coluna de fumaça. E a palavra no hebraico, né, para essa fumaça que guardava o povo é Shekinah, que é a mesma usada aqui. Então Deus está dizendo que, à luz do que foi a saída do povo do Egito, Jerusalém cresceria, não é? Seria abençoada. E não precisaria de muros físicos, porque Deus é quem guardaria o seu povo, como fez no Egito, e a sua glória, a sua Shekinah, a sua fumaça, né, porque era assim que Deus se manifestava no Antigo Testamento, estaria presente no meio do povo. Acho que você entendeu, já pode até pregar esse texto, né? Já está claro, espero que tenha clareado a visão aqui com tantos elementos. Mas o que isso diz para nós? Isso fala sobre segurança, não é? A segurança que Deus dá a seu povo. Isso fala de Deus abençoando, não é? Aqueles que são seus, de maneira a trazer crescimento, não é? Enriquecimento, de certa forma, não necessariamente físico, mas os animais aqui representam justamente essa fartura. Mas eu acho que tem algo mais, porque para a reconstrução do muro acontecer, assim como Deus está falando, seria necessário trabalho. Porque Deus está dizendo que o muro será reconstruído, mas Deus está contando com o povo na reconstrução do muro. Deus não iria mandar pedras, não é? De maneira sobrenatural, ainda que Ele possa fazer, e reconstruir um muro com uma espécie de intervenção milagrosa, mas Ele conta justamente com essa mensagem esperançosa para que aqueles homens sentissem de fato que Deus estava no comando e que Deus estava conduzindo as coisas e que era necessário ter realmente a vontade de fazer parte dessa história. Assim foi justamente na saída do povo do Egito. E a gente conhece a história, eles saem guardados por Deus, não é isso? Os egípcios os perseguem de maneira semelhante ao que está acontecendo aqui. O povo está ali, não é? Sendo, de certa forma, oprimido pelas nações circunvizinhas. Então Deus faz a promessa de que eles precisavam retomar a reconstrução, assim como Deus fala para o povo na saída do Egito que eles precisavam marchar, né, mesmo na contramão, mesmo sendo coagido com um imenso mar à sua frente. E eles seguem então rumo à terra prometida, deserto, terra prometida. Mas interessantemente a ideia por trás de Zacarias é a mesma. O povo vem da escravidão como veio do Egito, e agora Deus está comandando a restauração do povo, assim como foi no Egito. E Deus está dando uma missão: a reconstrução da religião, a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros. Uma missão que é necessária para que eles se sintam de novo fazendo parte de uma história maior. Isso tem uma mensagem enorme para a igreja, porque a igreja, ela é tipificada no Antigo Testamento, não é? Como o povo de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que judeu não é aquele que é nascido geneticamente de judeu, mas o judeu verdadeiro é aquele que é o filho da fé. A mensagem de reconstrução, de restauração, a mensagem com uma missão para o povo, ela é tanto para Israel nesse tempo, quanto para a igreja hoje. E a pergunta é: um muro para nos proteger de quê? Que tipo de muro que nós temos que construir, afinal de contas? Eu lhe respondo: um muro tão forte,
a ponto de nós não precisarmos dele. Porque a ideia aqui é justamente algo que vai ser tão poderoso e íntimo da parte de Deus com o seu povo, que ele abençoará outras nações a ponto de Israel não poder caber no tanto de gente. Nós recebemos uma missão um dia. Nós recebemos a missão de sermos santos, recebemos a missão de fazermos parte de algo grandioso, nós recebemos a missão de sermos imagem e semelhança de Cristo, mas nós também recebemos a missão da parte de Deus de sermos agentes portadores de uma mensagem de graça, agentes portadores de uma mensagem de amor, agentes portadores de uma vida que é de fato guardada por Deus, uma vida em que Deus é a coluna de fogo, uma vida em que Deus é, na verdade, o grande muro que nos cerca, apesar de nós estarmos todo o tempo fazendo parte de uma sociedade decaída. Você entende que não seremos igreja enquanto não formos como Zacarias, como povo, engajados em uma missão da parte de Deus? Não seremos igreja. Igreja não é um amontoado de gente, igreja não é placa na porta, igreja não é templo, igreja não é qualquer outra coisa a não ser aqueles que foram salvos e que são filhos de Abraão pela fé. Esses têm uma missão da parte de Deus. A gente já falou aqui, eu penso, em alguns episódios sobre qual a sua missão, não é? Particular, porque Deus tem uma missão mesmo, tem um propósito, tem um objetivo, quer te usar de alguma maneira. Isso a gente sabe. Às vezes a gente vai ter dificuldade porque ser usado por Deus muitas vezes requer de nós abrirmos mão de algumas coisas. Mas nesse momento aqui a missão, ela é uma missão, eu diria, que tem a ver com o todo, com a igreja, com o povo, a reconstrução dos muros, a retomada da fé, a retomada de ser de novo um povo com uma identidade que representa Deus. Por isso, óbvio, né? Como bom batista, a aplicação que vem sobre nós é justamente sermos um povo com uma missão, juntos, a sua e a minha precisa ser a mesma, entende isso? Não há igreja desintegrada, não há igreja desfragmentada, não há igreja separada, há igreja em unidade, há povo em unidade. O povo de Deus não é o indivíduo, é a unidade, é o corpo. Não é à toa que o Novo Testamento vai tratar da igreja como o corpo, não é? Por que o corpo? Por que não membros, indivíduos destacados do corpo? E sim sempre o corpo, e sim sempre o corpo. Porque sabe, a ideia de Jesus, a ideia de Deus é ter a entidade teológica que é chamada no Novo Testamento de a sua noiva unida. A gente, quem sabe, tem muito em mente, não é? Principalmente hoje em dia, uma ideia errada de que eu também sou igreja de Cristo, mesmo fora da igreja. Não é isso? Você tem os desigrejados, não tem isso? Tem grupo do Facebook, né? De desigrejados. E o discurso de que eu sou igreja fora da igreja, ele não é teologicamente correto. Porque a igreja é um corpo. Ponto, né? No Novo Testamento tratar da questão, como pode então um olho, ou um ouvido, ou uma mão dizer que faz sentido destacado do corpo? Óbvio que não faz. O corpo é justamente a noiva, é aquela que precisa estar em unidade, caminhando para o lugar que Deus está direcionando. Eu não estou aqui com um discurso apostólico romano dizendo que a salvação só se dá através da igreja. Não é esse o discurso. A salvação é individual, sim. É você e Deus. Mas a missão é do corpo. A missão é do povo. A missão é da igreja. E nós temos uma missão clara no Novo Testamento, de sermos reflexo de quem Deus é, em unidade. Amém? Amém. O texto continua, não é? E no versículo 6... Porque, na verdade, o texto tem uma divisão natural, assim. O versículo 1, né, do capítulo 2, até o 5 é a promessa da restauração dos muros, não é isso? Promessa de bênção sobre Jerusalém. O versículo 6 ao 9
é uma ameaça de Deus às nações que submeteram Israel. Você vai ler comigo aqui. O versículo 6 diz: fugi agora da terra do norte, que é a Babilônia, não é? Diz o Senhor, porque vos espalharei aos 4 ventos da terra, diz o Senhor. Escapai para Sião, vós que habitais na Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para a sua glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós estará tocando na menina dos seus olhos. Porque eu levantarei a mão contra elas, e elas serão presas daqueles que as serviram. Assim sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou. Então, esse é o momento em que Deus ameaça aquelas nações que submeteram Israel. Isso é bem claro no texto. Mas tem alguns elementos que eu quero trazer para a gente aqui, porque em Apocalipse 18, eu estou fazendo salto porque não é uma forçação no texto, esses textos, tanto Daniel, quanto Zacarias, quanto Ezequiel, tanto Isaías, eles têm um assunto em comum que sempre se repete, e que vai ter um reflexo lá no livro do Apocalipse, que são textos escatológicos, né? Textos sobre o final de todas as coisas. E a ideia de fugir da Babilônia, ela se repete em Apocalipse 18. Se você ler Apocalipse 18, 4, vai ter de novo, não é, o aviso para vocês que estão na Babilônia: fujam, para que não façam parte da sua iniquidade, porque Deus irá punir, né? A Babilônia está em Apocalipse. E o que é a Babilônia? A Babilônia aqui é um lugar, não é um povo, é uma cultura. Mas a Babilônia para nós, em Apocalipse, não é necessariamente isso. A Babilônia em Apocalipse, no Novo Testamento, é oposição a Deus. É tudo que é oposição a Deus vai ser chamado de Babilônia, a grande Babilônia. Muitos vão tentar dar nome para isso, mas não é o nosso objetivo aqui, mas entender o conceito por trás do discurso aqui, que é o fato de Deus dizer para aqueles que ainda não haviam voltado, porque só voltaram 50 mil, e o povo era muito mais que isso. Então a pergunta é: por que os outros não voltaram? E eu lhe explico. Porque quem gostaria de voltar para uma cidade sem muros? Quem gostaria de voltar para uma cidade aos frangalhos, destruída? Quem gostaria de voltar para uma cidade que não inspira segurança? Aqueles que estavam na Babilônia tinham já seus empregos, sua vida, suas famílias, já haviam, de certa forma, sido inseridos na sociedade, não é? E não necessariamente, acho eu, pensaram na necessidade de voltar para a sua terra. É bem essa a ideia. Mas Deus aqui está dando um aviso, porque era necessário avisar que eles precisavam sair de lá, porque a mão de Deus seria sobre aquele lugar. O que isso quer dizer para a gente, senão o fato de que muitas vezes nós, indivíduos que professam uma fé, não é? Que é a fé cristã, mas inseridos em uma realidade, eu diria, social, cultural, e assim sucessivamente, porque nós não estamos no céu, não é? Nós não estamos habitando o reino celeste, transcendente, eterno de Deus, nós ainda estamos aqui, não é? Ainda existe Rede Globo, infelizmente, né? Ninguém riu disso, né? É porque vocês veem a novela, né? Deve ser por isso que ninguém riu. Ainda existe o mal no mundo, né? Ainda existe uma série de coisas aqui que, se você não abrir o olho, você é tragado. Então, nós estamos, de fato, vivendo em meio à Babilônia. Porque Babilônia não é uma pessoa, Babilônia não é necessariamente um povo, é um sistema. Eu não vou ser aqui conspiratório, não é nenhuma teoria conspiratória, mas de fato é um sistema que corrobora para ser oposição a Deus. É a iniquidade, é a imoralidade, é de fato uma conduta que é contrária à pessoa de Deus. E qual é o aviso de Deus? Fujam daí, saiam daí, retornem para o lugar em que eu sou o muro, retornem para o lugar em que eu sou a segurança, retornem para o lugar que de fato eu estou ali protegendo os meus. E aí é óbvio que nós vivemos um tempo, em 2019, como sempre digo, acho que é um discurso único, né, da minha parte, que
tamanha imoralidade jamais se viu na história do homem. Nós estamos, de certa forma, não necessariamente em se tratando de quantidade de seres humanos no planeta Terra, mas em imoralidade ultrapassamos a Grécia Antiga, que eram terrivelmente imorais. O sistema que nos cerca é terrivelmente imoral. A escola onde os nossos filhos estudam, o que rege ali, não estou falando necessariamente da educação, mas a cosmovisão, a maneira com que se entende o mundo é terrivelmente imoral. O trabalho onde você vive é terrivelmente imoral. A mente das pessoas está corrompida por um tempo de sexo fácil, por um tempo de imoralidade acessível, por um tempo de corrupção inigualável na história do nosso país, por um sistema extremamente corrompido e decaído, e nós estamos lá. E qual é o discurso de Deus aqui para mim, para você, para o seu povo? Saia daí, não permaneça, não fique, porque minha mão será contra esses. Eu não sei que tipo de vida você está vivendo, não tenho a menor ideia. Na verdade, eu não quero saber os seus pecados, não mesmo. Não nasci com dom para ser padre, né? E não quero confissão de pecados, mas se você tem uma conduta, e essa conduta é justamente uma conduta contrária ao que Deus quer para você, é para você que Deus está falando hoje. Saia. Não faça parte disso. Retorne. Restaure. Volte. Porque Deus não quer punir o seu povo. Deus quer proteger os seus. Entende isso no texto? Volte. Volte, porque eu sou o muro. Porque eu vou guardar, porque a minha glória vai estar, mas existe, na verdade, a Babilônia, vai dizer o texto, e minha mão será contra esses. E o desafio para a igreja, ele é, eu diria para você, eu não estou querendo ser fútil, né, na espécie de colocação, porque eu sei que a vida é difícil e é extremamente complexa, sei disso. Mas nós precisamos ser pessoas que fazem parte do mundo, mas não são do mundo. Porque a gente precisa ser reflexo de quem Deus é. Amar as pessoas, não é? Sermos portadores de uma mensagem de salvação. Isso no mundo. Resgatadores, agentes resgatadores. Mas ao mesmo tempo, não fazemos parte dele. Como é que a gente consegue isso? Como a gente consegue isso se não em unidade? Sozinho você sucumbe. Como Israel sucumbiu, que eles não voltaram, um chamado de Deus, só que eles estão tomados até o pescoço por uma história que não é deles. Nós precisamos retornar. Uma vez eu vou contar uma história para vocês aqui. Eu gosto de dar os exemplos meus, né? Porque contar dos outros é fácil, né? No nosso a coisa fica, mas eu não tenho problema em ter o filme queimado, porque eu já disse, eu não tenho filme para queimar. Então, ouça a minha história e tenha misericórdia de mim. Eu conheci, há um tempo atrás, um homem, né, fotógrafo no Rio de Janeiro, bem conceituado. O cara tinha muito trabalho, sabe? Um estúdio bacana e tal. E a gente se conheceu porque ele gostava de guitarra. E guitarra é o meu tendão de Aquiles, né? E a gente se conheceu, então ele começou a trazer uns instrumentos importados. Eu até comprei o instrumento dele com preço bem bacana. E eu conheço ainda, né? Tenho a humildade de dizer para vocês que eu conheço muito de guitarra, né? E eu comecei a orientar ele nas compras. Ele comprava assim eventualmente, né? Então um dia ele me fez uma proposta. E a proposta foi essa aqui. Ele falou, cara, eu conheço um desembargador, amigo meu. E tem como eu trazer um container de instrumento. Ilegal, óbvio, né? Ele estava falando aí de não pagar imposto. Ele falou, eu preciso do seu conhecimento dos instrumentos para me ajudar a escolher. Você escolhe nos sites, e instrumento usado, né? Porque é bem mais barato lá. E, só que o instrumento usado não pode ser importado, né? Não sei se for de uso pessoal. Estou contando isso para você entender mais ou menos o problema. Ele falou, você escolhe o que você quiser lá. E eu compro, vou encher um container e vou trazer para o Brasil, a gente vende. Pô, cara, viajei, cara. Era um menino, né, de apenas 20 e poucos anos, né, como diz a música. Mas aquilo era muito tentador para mim, sabe? Eu acho que se tivesse ali a Malu Mader, né,
Malumada, não sei, tá velha, né? Pensa noutra aí, porque é do meu tempo. Né? Pensa noutra ali. Não iria ser tão sedutor quanto trazer um container de instrumento americano, cara. Eu não dormi. Eu fiquei numa crise porque algo de mim queria, mas algo em mim dizia que aquilo era errado. Então eu, com muita coragem, não sei se coragem é a palavra, liguei para ele e falei que não iria fazer. Ele insistiu, mas eu fui irredutível, eu falei, não posso, não vou conseguir conviver com isso. Eu estou querendo contar isso para dizer para você que eu sou um grande herói da fé, não, porque tem outras histórias em que eu vacilei. Mas como é difícil. É muito difícil. Porque às vezes a gente fala em moralidade, você pensa em adultério, né? Esses assim, bem na cara, né? Bem evidentes. Esses aí a gente, né, tem um discurso pronto. Mas existem outras situações em que o sistema corrupto, tenta de certa forma nos pegar, sabe? E vai justamente te pegar no seu tendão de Aquiles. Comigo é guitarra, eu não sei qual é o seu problema, né? Mas vai haver proposta. E vai parecer que não é nada demais. Mas é justamente sobre isto que Deus está falando. Saia daí, não permaneça, retorne, não insista nisso. Porque isso é contrário à minha natureza. Você entende isso? Há um desafio a nós retornarmos, há um desafio a nós reatarmos com Deus, há um desafio da parte de Deus para que nós possamos fazer parte de uma história muito maior do que essa. E há um desafio de Deus para você em específico, para abandonar qualquer tipo de conduta, qualquer tipo de, quem sabe, ambição que esteja te afastando dele. Deus não quer você longe, Deus quer te guardar. Ele é um muro. Entende? Um convite. Deus não está aqui metendo medo no povo. Ele está convidando. Voltem, voltem. Voltem antes que seja tarde, porque eu quero proteger você. Eu quero ser um muro ao seu redor. Eu quero estar presente entre o seio do seu povo ali. Só que tem uma coisa que eu acho que nesse texto assim é maravilhosa. Eu vou lhe convidar a ler algumas passagens assim. Por exemplo, o versículo 8 diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para a sua glória ele me enviou às nações. Como assim, né? Porque é Deus que está falando aqui. A mensagem é Deus, né, falando ao profeta. Pois assim diz o Senhor, ele me enviou. E aí fica um discurso todo estranho, porque às vezes é Deus falando, e às vezes é o enviado de Deus falando como se fosse Deus. Você vai perceber isso no versículo 8, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para a sua glória, ele me enviou às nações. Depois você vai perceber de novo o versículo 9, o finalzinho, que diz: assim sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou. E no 10 ele vai dizer: exulta e alegra-te, ó filha de Sião, pois eu venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. A maioria dos teólogos vão chegar a uma conclusão que aqui, na verdade, é um texto extremamente messiânico. É como se Deus estivesse falando e ele estivesse se auto-enviando aos seus. Porque esse texto ele tem sim uma aplicação histórica para o tempo de Zacarias, mas ele tem um reflexo de cumprimento em Cristo. Ele é o Deus entre nós, ele é o muro que nos guarda, Jesus. Ele é a pessoa de Deus entre o seu povo. Por isso que o texto vai dizer, né? Eu vou ler de novo aqui o versículo 10 em diante: exulta e alegra-te, ó filha de Sião, pois eu venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, preste atenção nesse detalhe do 11, naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Olha aqui de novo confusão. Deus falando, eu habitarei, e ao mesmo tempo ele me enviou. Então é justamente a ideia do profeta e a ideia à luz do Novo Testamento, que o texto é extremamente cristológico. É a divindade de Deus feito homem habitando entre o seu povo. É Cristo. Mas sabe o que é mais interessante no texto? Isso tudo é muito interessante, né? É que ele diz, no versículo 11, naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor. E aí você, o que isso tem de interessante, né? Perceba aqui, Deus está falando para o seu povo: eu vou reconstruir os muros, eu vou guardar vocês, vocês precisam retornar, vocês precisam sair daí da Babilônia, porque a minha mão vai pesar, porque eu habitarei no meio de vocês, diz Deus.
E naquele dia, muitas nações se ajuntarão a mim. Você sabe o que é magnífico aqui? Quem são as muitas nações? São os opressores de Israel. Você percebe um Deus aqui que está dizendo que vai impor a mão, não é? Porque eles se levantaram contra Israel. Mas ao mesmo tempo ele vai arrumar uma maneira, não é? Se assim posso dizer, de fazer com que eles se ajuntem. Eu vou tentar ser mais claro. A ideia aqui é que Deus vai ser aquele que vai punir os opressores de Israel, mas também vai salvá-los. Naquele dia, muitas nações, outras nações, os gentios, os opressores, os inimigos, porque a Babilônia, gente, não é um povo, porque a iniquidade não é uma pessoa, porque o mal não é um indivíduo, o mal é uma ideia, não é um indivíduo, não é Hitler, não é Mussolini, não é qualquer tipo de personagem histórico que tenha causado mal à humanidade. Esses Deus ama. Tem jeito. O que Deus vai levantar a mão aqui contra quem? É contra o mal. Mas não é contra pessoas. Deus ama pessoas. Por isso ele convida as outras nações, né, interessantemente, a se juntar a ele. Porque ele estaria no meio do seu povo. Porque o Deus que nós conhecemos não é um Deus eternamente com uma espécie de taco de beisebol na mão. Não é um punidor, não é um justiceiro. O Deus que nós conhecemos é um Deus amoroso, que convida todo o tempo todas as nações a se juntar a Ele. Você sabe, até estava conversando um dia desses na casa do Clóvis, e com o Leandro e Clóvis, né? E a gente estava falando da justiça de Deus, né? E a gente gosta de falar que Deus é justo, que Deus, né, vai pesar a mão e tal, como o texto sugere aqui. Só que a gente não entende que a justiça de Deus ela só é necessária porque há transgressão. É como se nós tivéssemos colocado Deus em uma posição terrível de estar, que é daquele que tem que corrigir. O meu filho faz isso comigo. Ele às vezes me desafia, né, de tal maneira que ele me coloca em uma posição de ter que corrigi-lo, que eu não gostaria de estar. Você entende esse princípio? Os filhos não fazem assim? Você fala, não faz, ele fica, né? Finge, né? Vai, aí, papai vai te bater, né? Vai ficar de castigo. A gente fala, né? E ele, né, continua. Chega um determinado momento que você não pode tolerar mais aquilo, né? Não pode deixar aquilo ficar daquele jeito. Não é porque você quer puni-lo, é porque você o ama. E ele precisa, de certa forma, aprender alguma coisa ali. E eu penso que a ideia com Deus é a mesma. Deus não é justo porque ele acordou um dia mal-humorado e falou, agora, né, eu vou aqui aplicar a punição. É porque nós colocamos Deus em uma posição que ele tem que nos corrigir. Essa é a ideia. Mas antes de ser justo, ele é amoroso. Ele é um Deus de amor que convida todas as nações, que quer a salvação do homem, que se importa com todos. E isso é muito interessante porque antes da queda do homem, Deus era amor, não era justiça, não é? Justiça de quê, gente? Não tinha transgressão, não tinha pecado. O que ele ia punir? Para que ele ia ter que aplicar a justiça? De que tipo de justiça seria? Senão, unicamente, amor. E essa é a ideia no texto. Aqueles que Deus vai levantar a sua mão são os mesmos a quem Ele convida a fazer parte da sua mesa. É o discurso do filho pródigo, que recebe aquele que foi embora e convida aquele irmão que se achava no direito, né, de herdar, a fazer parte da mesa. E se tem uma mensagem que precisa estar nas nossas vidas, né, nos nossos lábios, é uma mensagem de restauração. É uma mensagem de perdão. De perdão. Temos que ser. E podemos ser. Não Sísifo, rolando a pedra da amargura morro acima para toda a eternidade. Mas agentes portadores da mensagem, da graça e do amor e do perdão de Deus. Sabe por quê? Única e exclusivamente por uma coisa. Porque Ele te perdoou.
perdoou. Naquela cruz estava o Filho de Deus, esse que diz no texto que virá e habitará com seu povo. Foi para a cruz, por amor, por misericórdia, para nos perdoar de todo pecado, de toda iniquidade. E agora nós precisamos ser agentes portadores de uma mensagem de salvação, de perdão. Só isso. Não Sísifo, não engaiolados, como disse Rubem Alves, mas quem sabe um pouco de saudade, sabe? Saudade. Saudade, quem sabe, do tempo em que Jesus sentava à mesa com os apóstolos e convidava os pecadores ao arrependimento, porque era chegado o tempo de perdão. Amém? O desafio do texto a você é: seja agente, portador de uma mensagem da parte de Deus, de restauração. De restauração. Vamos ficar em pé?